Olá, eu queria dar continuidade aqui à nossa primeira aula de introdução à programação. Essa aula é introdutória, eu vou ter uma visão geral de alguns conceitos de computação, tá? Vou falar aqui de maneira bem abrangente aqui do que é formado um computador. Então, o computador tem sua memória principal, tá? Que a gente costuma chamar de memória RAM. Tem uma memória secundária, que são discos. Memória RAM. Quais são as características da memória RAM? A memória RAM é uma memória rápida, tá? Então é uma memória de alta velocidade. Então temos a memória RAM, que tem essa característica de ser uma memória mais rápida. E temos uma memória secundária, que são por exemplo, o disco, né? Que é uma memória mais lenta. E essa memória, ela é medida em unidades de megabits ou megabytes. Então você tem aqui uma memória RAM, por exemplo, quando você vai comprar um computador, você compra um computador de memória RAM que possui, por exemplo, 16 gigabytes de RAM. Isso você vê a hora que você vai comprar um computador. Já a memória secundária, ela é medida geralmente em terabytes. Ela é lenta, né? E ela é medida... Então, uma memória lenta, a memória secundária, e ela é medida... ela tende a ser maior. Ela tem 1000 gigas, por exemplo. Ou 2000 gigas, que a gente chama 2000 gigas em unidades, significa 2 terabytes de memória de HD, tá? A gente chama HD, é o disco rígido. Hoje a gente tem usado muito memória flash, que é mais rápida, tá? Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui no que eu estou falando, para explicar para vocês o que é esse byte, o que é esse bit. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é um conceito de bit. Eu vou escolher aqui para representar um bit, uma caixinha, tá? Então, bit pode ser interpretado como uma caixa, um compartimento, tá? Ele precisa de alguma coisa física, ele precisa ser representado em algum meio material, pode ser papel, pode ser memória, pode ser chip, mas o bit é uma caixa, um espaço físico, né, onde você pode guardar duas coisas. Você pode guardar dois valores. Você pode guardar o valor 0 aqui, ou você pode guardar o valor 1. Você tem duas possibilidades, tá? Imagina que você pediu sua esposa, sua namorada, sua noiva em casamento, e ela pode ter um bit. Em um bit ela representa a resposta. A resposta pode ser sim ou não, tá? Isso é um bit de informação. Essa é a unidade mínima de informação. A menor quantidade de informação que existe é um bit. Um bit pode representar um sim ou um não. Um bit também pode representar um 0 ou um 1. Isso é um bit de informação. Um bit é um espaço, tá? Um local onde você pode gravar duas informações possíveis, 0 ou 1, sim ou não. Você pode guardar informação do tipo ligado ou desligado, tá? Então a lâmpada pode estar acesa ou apagada. Essa informação, se a lâmpada está acesa ou apagada, pode ser representada em um único bit de informação. Ela pode representar uma cor. Um bit pode representar uma cor que pode ser, por exemplo, branco ou preto. Então, se você quer representar uma figura e essa figura tem duas cores possíveis, a cor branca e a cor preta, você representa por um bit. O bit pode ser branco ou preto, ele se define 0, 1, branco, preto, ligado, desligado. E se eu quiser mais cores? Aí você precisa de mais bits. Um bit é suficiente para isso. 0, 1. Outra informação bem tradicional que a gente guarda em um bit é a informação de verdadeiro ou falso. Então essas são
as informações que eu posso representar dentro de um bit. Posso representar só isso, tá? Posso representar só isso. Imagine que eu quero representar mais coisas. Eu quero representar, por exemplo, eu pedi a minha noiva em casamento, tá? Vamos, um caso hipotético aqui. Eu pedi a minha esposa em casamento, mas eu não dei apenas duas opções de resposta, tá? Ela pode responder sim, vamos colocar aqui, sim. Ela pode responder não, a segunda opção. Ela pode responder talvez, é uma possibilidade, tá? Ela pode responder talvez, sim, não, talvez. Ou ela pode representar de jeito nenhum, tá? Pode representar aqui um quarto nível de resposta, nunca. Vamos usar aqui um termo polido, nunca, tá? Sim, não, talvez e nunca. Eu tenho 4 possibilidades. Como é que eu represento 4 possibilidades? 4 possibilidades, um bit não é suficiente. Mas se eu tiver 2 bits, eu consigo representar essas 4 possibilidades, tá? Por exemplo, eu uso uma tabela de conversão, onde o 0 representa sim. Então, sim, o que é o sim? O sim é o 00. O não, aí tanto faz, eu vou criar uma tabela aqui para representar essa informação, 01, tá? Sim igual a 00, eu estou usando 2 bits de informação, não 01, talvez, aí posso colocar 02, dá vontade de colocar 02, né? Não posso, porque são 2 bits, o bit é 0 ou é 1, 2 eu não posso colocar, senão aí é outra coisa, não é bit, tá? Quem criou o bit foi o Shannon, então um pesquisador famoso, ele criou esse conceito de informação e ele definiu como uma unidade mínima. Agora eu estou trabalhando com 2 bits, eu posso colocar um 0, aí está dentro, está todo mundo entre 0 e 1 e 1. Podia ser diferente? Podia. O que eu estou querendo dizer é que se eu tenho 4 informações possíveis, eu represento essas informações por meio de 2 bits. 2 bits eu consigo representar 4 coisas distintas, tá? 0001, 0 e 1. Então eu dou essas 4 possibilidades para a pessoa que eu tô aí fazendo o meu pedido de casamento. Vamos pensar agora que eu quero trabalhar com cores. Eu quero trabalhar com cores e eu vou usar 8 bits. Exato, 1 bit, 2 bits, 3, 4, 5, 6, opa, tá fechando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um, 7, mais um, 8, fechei 8 bits. Quantas possibilidades, quantas combinações eu tenho, quantas informações, quantas coisas eu posso representar com 8 bits? O primeiro, eu tenho 0 ou 1, o segundo eu tenho 2 possibilidades, mas você já viu que é uma combinação explosiva, tá? Uma combinação de todas as possibilidades com todas as possibilidades, é um crescimento exponencial. Agora está na moda crescimento exponencial, aí o nosso coronavírus está com crescimento exponencial. Aqui também o crescimento é exponencial, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 2 possibilidades vezes 2 possibilidades. Eu vou gerando todas as combinações possíveis aqui na minha loteria de bits, eu vou ter quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits. O que é 8 bits? 8 bits é 1 byte, por definição. O que é 1 byte? 1 byte a gente representa com B maiúsculo. 1 byte é igual a 8 bits. Bits é B minúsculo. 1 byte, um B maiúsculo, são 8 bits. Legal. Quantas coisas eu posso representar? Quantas cores eu posso representar? Eu estou trabalhando com tons de cinza, eu posso representar. Vamos lá. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Eu posso ter 256 tons de cinza. Tá? Partindo do branco e indo até o preto. Se eu quiser trabalhar com 256 tons de cinza, eu trabalho com
1 byte é pouco. É melhor que preto e branco. Quais cinzas? Aí vai ter que fazer um estudo. Aí vai depender. Aí é um estudo mais elaborado. Quais são os tons de cinza mais importantes? Mas provavelmente vai sair do tom mais claro para o tom mais escuro. Vai ter uma gradação. A definição dessa gradação pode ser algo mais complexo. Ou você coloca lá o RGB, qualquer coisa, uma sequência estável de RGB. E você tem 256 tons de cinza. Podia ser 256 cores, quaisquer, tá? Mas aí eu tenho que fazer uma tabela de conversão. Essa tabela começa no 1, 2, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui vai ser o branco. Vai terminar no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o preto. E aqui no meio vai ter, não são 50 tons de cinza, tá? Tá melhor que o filme. O filme são 50 tons de cinza. Se eu quisesse representar 50 tons de cinza, você usa 1 byte e sobra um pouco de bit ali que não vai ser utilizado. Para representar 50 tons de cinza, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Opa, 6 bits e ainda dá 64, sobra um pouquinho para representar 50 tons de cinza. Eu estou representando 256 tons de cinza. Tá? Se fosse 50, eu precisaria no mínimo 6 bits, ele me dá 64 possibilidades, 128 e 256. O que é interessante desse bit, dessa informação 01? É que ela é uma informação perfeita, tá? Antigamente, lá na década de 80, as coisas eram digitais. Década de 90, você tinha uma fita cassete. Vou dar um exemplo aqui, como é que era na minha época. A fita cassete, ela gravava o som de maneira analógica. O sonzinho vinha, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu posso desenhar um som. Eu tinha um som, tá? E vinha a onda sonora. Não ficou muito bom isso aqui. Vinha a onda sonora, e a onda sonora era gravada lá numa fita, tá? Uma fita cassete. Exatamente a onda sonora. Eu tinha lá a minha onda sonora, era representada. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor. Não tá muito bom para desenhar aqui, mas eu tinha a minha onda sonora, a pessoa cantando, subia a frequência, caía a frequência, tinha o timbre da pessoa, e a onda sonora era gravada de maneira analógica, tá? Então, quando eu tirava uma cópia analógica de uma fita para outra, o mecanismo ali, a máquina, ela não era perfeita, ela acelerava um pouquinho, ela freava, então a cópia ficava um pouquinho pior. A cópia da cópia ficava pior ainda. E cada vez que eu ia tirando novas cópias, a qualidade do filme daqueles CDs que a gente assistia, né, aquelas fitas cassete, as fitas de filme, elas iam perdendo qualidade, era cópia da cópia da cópia. O que foi feito? Isso aí foi transformado em números. Tá? Como é que você transforma uma onda sonora em números? Ora, não é difícil, tá? Você pega aqui, você vai ter que dar uma discretizada. Para eu transformar uma onda sonora em números, eu vou pegar essa região, vai ser bem fininho assim, eu vou ter um número que representa esse ponto, tá? Um número inteiro que representa com grande precisão esse ponto, e aí eu vou ter um outro número um pouquinho maior, estou fazendo aqui de maneira grosseira, né? Mas são números, então a onda vai sendo fracionada em números. Só que isso aqui é muito pequenininho, então quanto maior isso é resolução, né? Você pode ter som de alta resolução, som de baixa resolução, imagem de alta resolução. Você vai transformando isso aqui em números. Então isso aqui é um número, é uma altura, tá? É uma altura. A onda sonora vai sendo representada por alturas discretas, vão sendo discretizadas. Esses números, no final das contas, são zeros e uns. Você tem um monte de 0 e 1. E isso aqui passa a ser transmitido de maneira perfeita. Ou é 0 ou é 1. Então não vai ter erro. Ou você copia 100% perfeito, ou tá bichado e você joga fora e copia de novo. Então a cópia hoje em dia é perfeita, é uma cópia digital. Onda sonora. Tá? Eu posso fazer uma onda sonora representada
por bits, por bytes, aí vai precisar mais, né? Bit, byte, tem que aumentar a quantidade de bytes, tem que aumentar a quantidade de informação. Então, o bit serve para representar informação. Quanto mais bit, mais informação. Uma música precisa de 3 mega, 3 milhões de bytes para representar uma música no formato MP3. Um filme já precisa de giga, porque é um monte de imagens. E como é que eu represento uma imagem? Eu vou dar aqui um exemplo meio grosseiro aqui. Imagina que eu tenho, vamos, deixa eu ver se eu consigo montar aqui, um tabuleirinho de xadrez. A imagem acaba sendo algo semelhante a um tabuleiro de xadrez. Vou fazer aqui um tabuleirinho de xadrez. Deixa eu acelerar um pouquinho o processo. Aqui meu tabuleirinho de xadrez. Vamos dobrar isso aqui. Pronto, então tá aqui meu tabuleirinho de xadrez. Pronto. Agora tem que pegar essa linha. Pegar isso aqui. Vamos ver se eu consigo girar isso aqui. Não deu muito certo. Como é que eu represento uma imagem? Como é que uma imagem... Eu vou dar um exemplo aqui de uma imagem representada por alguns bits. Tá? Não estou fazendo a conta exatamente quantos quadradinhos eu vou ter, mas toda imagem tem uma quantidade de quadradinhos. 2. Então vou representar uma imagem. Aqui. Estou montando a minha imagem, tem uma quantidade de linhas, tem uma quantidade de colunas, como se fosse um tabuleiro de xadrez, tá? Então você vai gerar aqui uma imagem, né? E cada posição desse tabuleiro de xadrez é um bit, é um valor que pode ser 0 ou 1. Um. E aí o 0 eu interpreto como branco, 1 como preto, tá? Ou 0 como preto e 1 como branco. Tanto faz, eu tenho que definir isso previamente, né, o que é o branco, o que é o preto, mas um bit representa a diferença entre um branco e um preto. Então, criei aqui meu tabuleirinho de xadrez, tá? E cada posição, cada quadradinho desse, representa um branco ou um preto. Se eu quiser 256 tons de cinza, aí eu uso um byte. Se eu quiser 1 milhão de cores, aí eu represento, sei lá, mais bytes. Quanto mais bytes eu tiver, melhor. Cada posiçãozinha dessa, ela pode ser branca ou preta. Então, se eu quiser fazer um desenho, vou colocar aqui preto. Tá? Se eu quiser desenhar alguma coisa, eu vou ter um número que representa isso aqui. Vamos dizer que o 0 é branco, então é 00001. Opa, ficou preto. E eu consigo desenhar qualquer coisa. 0001. Aí eu pego esse aqui, coloco mais um aqui, 000, vou preenchendo, vou montando a minha imagem, tá? É assim que a imagem é montada. Depois tem forma de compactar, aí tem um monte de coisa que você pode fazer. Estudo em cima de imagens, você começa hoje e vai o resto da sua vida estudando imagens. Mas eu posso representar a imagem. Na essência, cada caixinha dessa que eu estou colocando branco ou preto, eu estou fazendo uma letra aqui. Que letra? Vamos fazer... Não está perfeito, mas é a letra E. Então vou fazer a letra E aqui, um pouquinho deslocada, mas eu posso fazer qualquer coisa. Aumentando a quantidade de linhas e de colunas e possibilitando mais cores além do branco e do preto, mas isso aqui é uma quantidade de bits. Eu consigo representar uma imagem por uma quantidade de bits, tá? Então, na essência, uma imagem é isso, uma quantidade de bits. Isso aqui é representado 0001111 000. Eu preciso saber que aqui tem uma quebra de linha. Aqui muda para 1, 0 e assim por diante, tá? Então, assim que são representadas as imagens. Eu posso fazer qualquer desenho. Quantas linhas e quantas colunas tem uma imagem? Ah, eu comprei uma TV de 1080, 720, HD, Full HD, 4K. Então, cada uma dessas telas de televisão tem uma determinada resolução. Se você chegar bem pertinho, lá com uma lupa, e olhar, você vai ver uns pontinhos assim na sua televisão. E os pontinhos assumem uma quantidade de cores distintas. Se você olhar bem de pertinho, com uma lupa, você vai ver.
tá? Se for uma TV velha, daquelas de tubo, é só o olho você já enxerga os pontinhos. 4K. 4K deve ser 4K linhas e 4, sei lá, uma proporção aí de colunas, deve dar alguns megas. Tá? Então eu posso representar. O bit serve para representar som, que nem eu mostrei aqui anteriormente, né? O som ele é transformado, ele é discretizado de maneira bem refinada, eu posso ter altíssima resolução e represento o som. A imagem eu posso representar por bits, novamente o universo discretizado, zeros e uns. Tá? Por isso que quando você baixa um filme, ele vem perfeito. Ah, mas eu baixei um filme e ele estava ruim. Por quê? Porque alguém fez um processo de baixar a resolução para ele ficar menor. Aí tudo bem, a pessoa tomou essa decisão de baixar a resolução, perder qualidade. Pode fazer. Mas ele veio perfeito, estava com baixa qualidade lá onde você baixou, aí você assistiu em baixa qualidade. Tá? Até na hora de comprar, você compra em HD, em Full HD, 4K. Eu posso ter imagem. E se eu quiser filme? O filme nada mais é que uma sequência de imagens. Então, se eu pegar essa imagem aqui e fizer pequenos movimentos nessa imagem, eu pego esse E e jogo para cá, eu crio um frame, o segundo frame, e aí eu vou mexendo nessa imagem, e aí eu tenho essa gravação que eu estou fazendo 30 frames por segundo, tá? Então eu vou, acho que eu estou fazendo bobagem aqui. Mas um filme tem 30 frames por segundo. Por isso que filme come tanta internet, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo carregar isso aqui para cá. Aqui. Eu vou criando frames e esses frames vão gerando imagem. Então, 30 frames por segundo. No começo do cinema eram poucos frames por segundo, era uma coisa meio tremida, depois mudou para mais frames por segundo. O olho humano é capaz de ver 30 frames por segundo. Mais que isso, para ele já é contínuo. Tá? Então não adianta botar 1000 frames por segundo que não vai mudar em nada. Talvez mude para uma mosca, para uma águia, mas para o ser humano a gente já monta aqui 30 frames por segundo, é o nosso limite. Resolução também tem limite. Não adianta você botar uma resolução acima aí de um certo valor que o ser humano não é capaz de enxergar. Ah, mas você pode dar zoom, aí beleza, eu tiro uma foto em alta resolução, eu dou zoom, mas assim a nossa capacidade é limitada, a gente tem uma resolução limite. Se você pegar um filme em 4K e um filme em HD e sua televisão não for muito grande, você não vai perceber a diferença, tá? Porque nós temos uma capacidade limitada de perceber, passa a ser contínuo a partir de uma certa quantidade de informação. Então, filmes, o que são filmes? São conjuntos de imagens. Também são representadas por bits. Texto. Texto é mais fácil ainda. Representar um texto. O texto é uma tabelinha, a gente chama de tabela ASCII. O texto é uma tabelinha, tá? Nem vou entrar tanto em detalhes nesse momento, mas eu não lembro de cabeça a tabela ASCII, mas 32 eu acho que é espaço. Um certo valor vai ser a letra A, 32 em binário, o computador só trabalha com binário, mas a tabela ASCII está lá, a letra A vai ser um determinado número, eu não sei de cabeça agora de falar, o A maiúsculo vai ser um outro número, o zero vai ser um número, então cada letra, é representada por um número, e aí você tem uma tabela de conversão, tem várias tabelas de conversão. Tá? Tem tabela de conversão ASCII, aqueles probleminhas de acentuação. Por que dá problema de acentuação? Por que você às vezes abre o programa e dá problema? Porque tem várias tabelas, tem a tabela UTF-8, tem a tabela Isolatim, tem um monte de tabela. Aí você fala, mas por que tem um monte de tabela? Tem letra, tem número e não padronizou. Não padronizou porque a gente tem um vocabulário. O grego tem um vocabulário diferente, o chinês tem um vocabulário diferente, você não consegue fazer uma tabela englobando tudo. Mas vamos dizer, eu faço uma tabela englobando tudo, tá? Aí tem uma tribo isolada lá na Amazônia que usa uma outra codificação. Aí você vai ter que colocar o tupi nessa. Você quer uma tabela, não inclui o tupi.
Ah, símbolos novos, que estão emoji, pode virar tabela ASCII, então não tem fim, tá? Não tem como padronizar, ninguém conseguiu padronizar numa única tabela e falar não está resolvido o problema. Na verdade, a gente tem uma família de tabelas com 30 mil posições, 50 mil posições, A com acento, A com trema, o Brasil tinha trema, não tem mais, daqui a pouco passa a ter trema de novo, tem o C cedilha, que tem no Brasil, não tem nos Estados Unidos, alguém inventa um acento diferente. A tendência é que as coisas se estabilizem, que ninguém fique inventando novas letras. Mas eu posso inventar, aí que tá. A tabela é muito complexo você representar todos os alfabetos numa tabela. A gente está tentando, tá? Então tem várias tentativas frustradas e aí tem aquele problema. Você abre um arquivo, está corrompido os acentos porque você estava numa tabela, abriu em outra tabela, deu problema, tá? Mas o basicão é fácil, a tabela ASCII. A gente não precisa se preocupar aí com caracteres chineses, japoneses, gregos, essas coisas, a gente não vai se preocupar não. Nossa, se foca só no nosso alfabeto, já é suficiente. Mas você representa texto por meio de uma tabela de codificação. E eu acho que tá legal. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existe uma unidade de informação no computador, essa unidade chama-se bit, e aí você junta alguns bits, você forma um byte, e aí você junta vários bytes, mais um protocolo de padrão aí para entender o que são aqueles bytes, e você tem sons, você representa som, você representa imagem, você representa filme, você representa texto. São os principais elementos, mas você representa tudo. Tá? Tudo é representado por zeros e uns. E zeros e uns são perfeitos. É zero ou é um. Não é que nem no mundo analógico. Então, quando você copia zeros e uns de um lugar para o outro, você não perde nada. Você só perde se você quer perder. Se você quer compactar com perda, aí tudo bem, você perde. Mas ele é uma forma de representar e tudo no computador é composto por bits, bytes, megabytes e coisas do gênero. Tá? Então, tudo que você está vendo, tá? Todo esse mundo computacional que você está vendo, se você tivesse uma lupa gigantesca, lá no fundo você ia enxergar zeros e uns. Tudo é representado por zeros e uns. Tudo é informação. A gente chama de dados. Dados, informação, conhecimento, tá tudo aí numa forma binária, tá? Então, legal, vamos encerrar essa parte, daqui a pouco a gente continua.